Olá, Dani Prado aqui para mais um podcast e hoje a gente vai conversar um pouquinho com uma pessoa muito especial, um amigo, psicanalista, Pedro Maratá. Vamos falar aqui sobre relacionamentos e propósito. Tudo bem, Pedro? Oi Dani, tudo ótimo, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, é um prazer conhecer vocês e conhecer todas as pessoas e vamos conversar sobre um tema muito bom, não é? Relacionamentos e propósito, meu Deus, Muito tem pano bom. para mangas, Tem pano para manga. Muito amplo esse tema, né? muito. Me fala um pouquinho, Pedro, como é que vem se desenvolvendo esse tema na tua vida? Você tem trabalhado muito sobre questão de propósito, né? Uhum, Como é que você está direcionando esse trabalho? Fala um pouquinho pra gente aí. certo. Bom, em primeiro lugar, eu falo muito da minha experiência própria de vida, então a razão pela qual eu comecei a falar de relacionamentos foi decorrente da minha separação da minha ex-namorada, não é? E como isso impactou a minha vida e foi difícil. Realmente foi a primeira vez que, depois de ter passado por dois relacionamentos anteriores a esse, bem profundos também, inclusive é um casamento, do qual surgiram dois filhos, então foi um casamento de 7 anos que me trouxe realmente para um ponto de perceber o que é realmente um relacionamento duradouro e longo, mas esse último trouxe-me para o fundo do poço. E eu digo que esse fundo do poço foi auto-infligido, ou seja, não foi a pessoa que me causou, não é? Que é uma crença que muitas pessoas têm, não é? Que a outra pessoa é que é culpada pelos nossos problemas e que nos trouxe para o fundo do poço, mas não. Eu percebo que eu não estava preparado para lidar com certas questões que ainda vinham do passado. Uhum. Isto foi há mais ou menos 3 anos, foi em 2022 que a gente realmente se separou, não é? No princípio do ano. E realmente foi nessa altura também, um pouquinho antes inclusive, mas foi nessa altura que eu fiz várias mudanças na minha vida, decorrentes de uma formação que eu tirei chamada Jornada do Propósito, que retratava realmente o propósito como foco na nossa vida. E foi através disso que eu percebi que esse relacionamento tinha que terminar, que esse trabalho que eu tinha que mudar e que também eu tinha que mudar de estado, tinha que mudar de casa. Então Olha foram só. os três grandes pilares da minha vida, que eu percebo que são três grandes pilares de qualquer ser humano, não é? Casa, trabalho e relacionamento, mudaram nesse princípio de 2022 e, e aliás começou, portanto a nossa separação foi em julho de 2021, então durante esses últimos 6 meses do ano eu realmente reformatei a minha vida completamente e assumi realmente a coragem de mudar, de fazer mudanças, porque uma coisa é a gente querer fazer Sim, mudanças, outra coisa é a gente bancar as nossas próprias mudanças, não é? E então eu comecei a perceber que realmente dentro desse contexto dos relacionamentos existe também o propósito. sim. Então, a razão pela qual a gente faz o que faz dentro dos relacionamentos. A razão pela qual a gente, inclusive, se predispõe a ter um relacionamento com outra pessoa e o que é que a gente quer desse relacionamento. Não é? Então, Sim. propósito e relacionamentos, ou propósito dentro dos relacionamentos e na vida, profissional, pessoal, individual, coletiva, é fundamental para as nossas vidas. Então, Sem eu trabalho dúvida. neste momento muito com propósito, Uhum. dentro de várias áreas, incluindo os relacionamentos, porque eu vejo que, e essa foi uma das questões que eu também mudei no meu discurso, que eu falava muito de relacionamentos amorosos. Sim. Mas ao decorrer da minha prática de psicanálise clínica e com os meus clientes, eu percebi que as pessoas vão para os relacionamentos, o tal propósito das pessoas terem os relacionamentos, estava deturpado ou não estava consciente. Sim. Então as pessoas iam para os relacionamentos por carência, Uhum. por não estarem completas dentro, Sim. por não sentirem amadas, por não sentirem completas e por acharem que o outro é que vai criar essa completude e esse sentimento de prazer interno e de satisfação interna. Tá? Sim. Então eu comecei realmente a perceber que eu não estou aqui a ajudar as pessoas para encontrar um relacionamento. Eu estou aqui a ajudar as Perfeito. pessoas para se prepararem internamente para atraírem aquilo que elas emanam. Então eu digo muito que você atrai aquilo que emana e emana aquilo que atrai. Exatamente. Então se a pessoa quer um relacionamento saudável,
primeiro, crie e manifeste um relacionamento interno saudável, Sim, a perfeito. todos os níveis, não é? E depois a gente pode pensar então em atrair outra pessoa, mas aí já é uma atração, a gente não vai atrás. Sim, Claro que a gente faz movimentos, não é? A gente não fica parados, claro. a gente é proativos, mas a gente parte de um movimento interno para chegar ao externo, não é? Sim, Que é perfeito. sempre um reflexo. Então essa tem sido a minha a dedicação, não só profissional como também pessoal, nos últimos 2 anos e meio, onde eu tenho realmente trabalhado com muita gente que procura bem-estar, que procura desenvolver um sentido crítico e de autoanálise das suas crenças limitantes e dos seus bloqueios de vida, para que a gente possa criar ferramentas para superar. Não Sim, é? Então, eu acredito que o nosso trabalho, seja com muito ou pouco dinheiro, seja com mais ou menos recursos materiais, é realmente interno. sim, E esse trabalho interno tem que ser feito todos os dias um pouquinho. Não é? sem Então dúvida. são doses homeopáticas desse trabalho que fazem depois com que a gente consiga chegar a um resultado e um alinhamento com o nosso propósito para ser mais felizes. Eu já não falo em felicidade máxima, utópica, eu falo em satisfação. Não é? Sim, A gente sentir-se satisfeito com aquilo que faz, a sim, gente sentir-se satisfeito com a nossa vida, exatamente. sabendo que nós somos uma média das pessoas com quem mais nos damos, não é? Então, Sim, outra coisa que eu digo muito é aquela célebre frase, não é? Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. sim, Então, está mais do que comprovado que a ambiência, não é? E a gente trabalha muito com ambiência exatamente. nos grupos que a gente frequenta juntos. E as pessoas com quem você se dá, você se torna. Sim, Inclusive financeiramente, não é? sim, Se você pensar nas pessoas com quem mais se dá e ver a média do salário delas, é a média do seu salário. sim, Então, a gente tem que perceber com quem é que a gente quer crescer. E se a exatamente. gente está com pessoas que nos puxam para baixo, a gente tem que aliviar, Sim, aliviar essa convivência com essas pessoas, mesmo que seja família, sim, sim. não é? Eu vejo o quanto as pessoas estão com muita dificuldade em enxergar, né? Essas questões todas que você trouxe para poder virar essa chave e encontrar um relacionamento, não só um relacionamento afetivo, né? Mas relações mais saudáveis na vida, né? Alinhadas realmente com um propósito. E isso que você trouxe me fez pensar também o quanto a gente muitas vezes não tem a ideia do propósito de uma relação na nossa vida. Exato. Por que esta pessoa está na minha vida hoje? Né? O que eu tenho para aprender com isso? Bom ou não, né? Saudável ou não? É olhar para aquilo que está reverberando de ti, né? De dentro de você e que em algum momento essa pessoa veio justamente para poder te mostrar, Exato, né? Também tem muito disso. com certeza. Como é que você costuma abordar essa questão assim no seu trabalho? Então, eu costumo abordar através do taoísmo, inclusive, Uhum, onde existe a roda de vida do Tao, que é regido por 5 elementos e uhum, 5 áreas da vida. E o taoísmo, na visão taoísta, diz que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. perfeito. Então, o fogo que rege o lado espiritual, na visão do Tao, é o princípio básico da nossa experiência humana. Então, deve ser a coisa que tem que ser, em primeiro lugar, fortalecida. E aí você pode pensar na religião, pode pensar na espiritualidade, pode pensar em práticas meditativas que Uhum, tragam você para um alinhamento com a frequência eletromagnética da Terra e a frequência magnética e elétrica do cosmos. certo. Que isso é aquilo que vai, em primeiro lugar, fortalecer a sua alma, o Sim, seu espírito. E na decorrência vem o elemento terra, que é o relacionamento que você tem consigo mesma. perfeito. E só depois vem o elemento metal com o trabalho e Uhum, depois o elemento água com as relações afetivas. certo. E depois a madeira com o elemento para fortalecer as relações familiares e fraternais, que depois alimentam o espírito. Uhum, E porquê que eu menciono isso e porquê que eu faço essa abordagem? Porque pela minha experiência própria, não só pessoal como dos meus clientes e pacientes, se você não tem uma relação boa consigo mesma, e eu foco sempre em 4 pilares: alimentação,
exercício físico, sono e hidratação. Certo. Se você não tem uma boa condição física, não tem uma boa condição mental e emocional. Se você não tem uma boa condição mental e emocional, como é que você vai trabalhar com foco, com determinação, com motivação para gerar um bom salário? Sim. Não é? Então, como você passa a maior parte do dia, umas 8, 10 horas por dia a trabalhar, então o trabalho tem que ser algo que você não só valorize, mas que seja resultado dos seus merecimentos a nível financeiro. Certo. Não é? Mas só depois, através da roda da vida do tal, é que você se consegue focar num relacionamento com outra pessoa. Perfeito. E isso para mim aliviou tanto a minha carga emocional e me organizou tanto a vida que eu hoje em dia sei que, e para mim hoje em dia é óbvio, mas para outras pessoas ainda custa um pouquinho a alinhar esses pensamentos, que se você não tem uma boa condição pessoal, individual, entre você e o universo, Deus, religião, cosmos, seja o que for, e também uma relação pessoal a nível hormonal, físico, mental e emocional, você não vai conseguir se dedicar bem ao seu trabalho. Sim. E se você não dedica-se bem ao seu trabalho, não tem uma condição financeira satisfatória. Sim, exatamente. E se você pensar, a Associação Brasileira do Sono diz que cerca de 73 milhões de brasileiros sofrem de distúrbios do sono. O primeiro é a insónia. Sim. E a razão pela qual elas sofrem de insónia é por preocupações em 2 níveis, trabalho e dinheiro, Uhum. que são internamente ligados. E se você vir, você inclusive como psicóloga, nos seus clientes, aquilo que abala mais os relacionamentos é a questão financeira. Sim, exatamente. E então, se você não tem esses pontos equilibrados, como é que você vai conseguir atrair um relacionamento que seja saudável, que seja equilibrado e que impulsione você para uma evolução consciente? Não é? Sim. Então essa é a abordagem que eu tenho hoje em dia, não é? Muitos pacientes vêm ter comigo e dizem: Pedro, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero atrair uma pessoa maravilhosa para a minha vida. E eu digo: mas você se considera maravilhosa? Você se considera saudável? Sim. Então, baseado no você vai atrair aquilo que emana, o que é que você está a emanar? E o propósito de você estar a emanar isso. Se você está a emanar uma energia para satisfazer um desejo ou uma necessidade, Uhum. é só isso que o relacionamento lhe vai dar. Sim. E claro, se você parte para um relacionamento pela carência, o outro tem a responsabilidade de fazer você feliz e suprir as suas carências. Que Se é uma não faz, ilusão. e se não o faz, você culpa o outro. Sim. E essa é a base dos relacionamentos hoje em dia. Sim. Cobrança, mais cobrança, mais Sim. cobrança. E não sai desse ciclo vicioso. Porque fica nas questões efêmeras também, né? Exatamente. E não olha para o ser e para o propósito daquela relação estar existindo naquele momento da vida. Exatamente. Me veio uma coisa assim da questão cultural, né? Enquanto você falava sobre a roda da vida ali do tal, Uhum. como você trabalha isso nas diversas culturas? Porque a questão cultural, eu entendo que ela é muito forte na vida do ser humano, né? E existem algumas culturas que nos mantêm presos a determinadas crenças também, que muitas vezes são difíceis da gente se desvencilhar, ressignificar, quebrar esses paradigmas para poder enxergar de uma forma diferente. Como é que Certo. você costuma abordar essa questão? É muito curioso porque ainda hoje eu estava a falar com uma pessoa e estava a referir que, independentemente da cultura ou do país, e eu estou a falar de países como Austrália, países como países da Europa, América do Sul e América do Norte. Certo. Médio Oriente, por exemplo, eu nunca atendi, então não sei. Mas já Sim. vivi um ano na Índia, então sei o que é que, pelo menos Índia e Nepal, têm como tradições. Claro. É muito difícil trabalhar com esses povos, Imagino. porque têm, não só culturalmente, mas têm tradições Sim, de estrutura e hierarquia cultural e social, que exatamente. são chamadas as castas. Então, por exemplo, se uma pessoa está na casta mais baixa, que é os intocáveis, ela não se pode relacionar com um Brahmin, Sim, que são as pessoas da alta sociedade e também de alguma linhagem mais real, não é? Da sim. realeza.
Mas, se a gente pensar no Ocidente, países europeus, América do Sul, América do Norte, aquilo que eu sinto e é a minha experiência profissional é que somos todos iguais. Não há Sim. diferença nenhuma, independentemente da cultura. Então, as pessoas têm os mesmos problemas, apresentam os mesmos sintomas, as mesmas patologias e se tratam exatamente da mesma forma. Sim. Então, a nível prático, a menos que você fale realmente de países africanos ou do Médio Oriente ou do Oriente propriamente dito, seja China, seja Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh, Indonésia, sabe? São países que funcionam de maneira diferente e também funcionam muito mais com base religiosa. Sim. Não é? Sim. Então, talvez não é tanto o psicólogo e o psicanalista que tratam as pessoas a nível mental e emocional, mas é o sacerdote, é o padre, é a pessoa representante da religião. Não é? Sim. Então, mas é muito curioso porque eu tenho clientes nos Estados Unidos, por exemplo, na Colômbia, na Europa e também no Brasil. E, independentemente da cultura, eu trato todos da mesma maneira. Porquê? Porque eles me apresentam os mesmos problemas. Sim. E daí eu falo da roda da vida do Tao, falo das diferentes maneiras de trabalhar crenças limitantes, de perspectivas diferentes de como lidar com o medo, de como lidar com a rejeição, de como lidar, sabe? Então, os temas acabam por ser sempre os mesmos. É muito Certo. curioso. E você sente diferença nessas culturas, mesmo que sutis, assim, para que as pessoas internalizem isso que você traz? Porque a roda do tal, ela me parece muito universal para o ser humano, né? Sim. É algo que no momento em que você internaliza, você transcende qualquer situação de cultura ou religião que tenha te prendido até então em determinadas crenças. Mas, assim, justamente nesse sentido, de muitas vezes existirem algumas limitações muito sutis, né? Certo. De determinadas culturas, enfim, a gente vive aqui no Ocidente numa cultura muito mais patriarcal, né? No Brasil nós temos ainda uma visão muito machista, inclusive das próprias mulheres, eu sempre digo, né? As próprias mulheres acabam alimentando muito algumas coisas que elas mesmas reivindicam, né? Dentro dos relacionamentos. Você percebe isso, assim, essas diferenças? Olha, eu acho que para a gente falar disso tem que ir um pouquinho ali para a década de 90, Sim. 1990, porque, por exemplo, se você pensar na Europa, a Europa era muito dividida até à década de 90. Acho que foi em 1986 que Portugal entrou para a Comunidade Europeia. Posso estar Certo. errado nessa data, mas pelo de memória é isso. E até então era um país completamente alienado de toda a Europa. A Europa era super dividida, tinha fronteiras bem rígidas e Portugal ainda continua a ser, mas era um país muito pobre, sabe? Sim. E era o canto da Europa, não é? Era o ponto mais ocidental da Europa. E ainda é, mas a nível não só geográfico, mas a nível cultural, era muito alienado de tudo o resto da Europa. Sim. Uma vez que as fronteiras se abriram na Europa e também se implementou a internet, essas questões culturais, no meu ponto de vista, mudaram completamente. Perfeito. Então, as pessoas não começaram a ter mais essa visão individualista de serem pertencentes a um universo cultural, mas passaram a ser mais pertencentes ao universo mundial. Então, eu, sinceramente, hoje em dia, também porque vivo em Florianópolis, onde 80% das pessoas, aliás, eu sei a estatística correta, que é 60% das pessoas que vivem em Florianópolis não são nativas de Florianópolis. Sim, verdade. 60%. Sim. O que quer dizer que a maior parte das pessoas são de fora, mas muitas vezes fora distante, né? Fora Fora do arredores. Brasil, Não, fora do Estado. do estado, Fora do sim. Estado. Sim. Então, a maior parte das pessoas com quem eu me lido são pessoas de São Paulo, são pessoas um pouquinho mais para norte, muitos deles são com certeza de Porto Alegre, o que mostra uma diversidade muito grande culturalmente. Sim. Então, desde que as fronteiras se abriram, por exemplo, na Europa, desde que a internet começou a mapear todos os cantos do mundo, eu sinto que essa questão cultural é muito mais individual do que coletiva.
Então o que eu vejo é que a abordagem que eu faço com os meus clientes é muito individual. Claro que eu tomo em consideração onde é que eles vivem, as suas condições, mas também me lembro das bases da psicanálise que eu aprendi que demonstram que o crescimento do adulto, que passa por todas as fases anteriores à fase adulta, parte do ambiente onde nasceram e da educação que tiveram, com as pessoas que Sim. tiveram. Mas se você pensar, por exemplo, eu tenho dois amigos meus, o Bruno e o Juliano, que são irmãos gêmeos, idênticos, Sim. mas são completamente diferentes. Sim. Então, se você pegar na base da psicanálise e da psicologia que diz você tem a sua formação psíquica consoante o local onde nasceu, ou seja, a sociedade onde cresceu e as pessoas com quem cresceu, ou seja, Sim. a sua educação. E se você vê duas pessoas que tiveram exatamente a mesma educação e cresceram com as mesmas pessoas, além disso, compartilham tantas coisas genéticas como são os irmãos gêmeos, Sim. e serem pessoas completamente diferentes. Terem crenças diferentes, Sim. terem percepções de vidas diferentes, terem trabalhos diferentes. Então como é que você justifica isso? Sabe? É exatamente porque existe uma individualidade muito grande que vai além das barreiras das culturas, dos países e por aí fora. Então eu sinto que hoje em Perfeito. dia a abordagem que eu tenho é uma abordagem que tem várias tendências, inclusive. Não é só psicanálise pura, tanto que se você pensar em Freud e todas as outras pessoas da linhagem que eu sigo, William Reich e Alexander Lowen, por exemplo, praticaram aquilo que Freud deixou como legado em 1930 da psicanálise de uma forma diferente, tanto que aquela história do divã, a pessoa deitar-se no divã, o terapeuta estar atrás da pessoa, deixá-la Sim. falar, são coisas que já estão bastante desatualizadas, Sim, concorda? totalmente. Então, a Deixa a pessoa abordagem numa posição muito passiva, né? E essa passividade se reflete também na vida, né? No momento que ela sai do consultório, exatamente. E eu né? gosto muito da proatividade Sim. que eu realmente desenvolvi, inclusive, na minha formação de coaching de vida e de carreira, que eu tirei no Canadá, um curso de 1 ano, que é certificado pela ICF, que é a International Coach Federation, que é a maior associação de coaches do mundo. Então não é um curso de fim de semana, não é? É um curso Claro. de 1 ano inteiro, que teve supervisão e teve exame final. Lembro que era um exame de 3 horas que a gente tinha que fazer. Enfim, tudo isso para dizer que eu gosto de abordar questões e solucioná-las. Sim, Porque eu acredito que é assim que a gente evolui. exatamente. Aquela história de enrolar o cliente e falar sobre isto e sobre aquilo, sem ser específico na obtenção de resultados superando os desafios, Sim, não cola muito comigo, sim, sabe? Então, aquilo que eu vejo é essa individualidade independente da cultura da pessoa. Não é? Tentar perceber, consoante a cultura, com certeza, mas tentar perceber qual é que foi a experiência de vida da pessoa. Porque se falamos de coisas que as pessoas carregam durante a vida, muitas vezes é inconsciente. sim, Daí a totalmente. psicanálise também fala muito de sonhos, não é? O mundo dos sonhos, o mundo Sim, onírico que a gente experiencia à noite, para justificar o que é que se está a passar realmente dentro, como simbolismos que aparecem nos sonhos sim, e arquétipos que aparecem nos sonhos, para nos ajudarem a compreendermos melhor a nós mesmos, não é? sim, Know thyself, totalmente. conheça-se a si mesmo. Não é? Então, esse para mim é o objetivo da terapia. Certo, perfeito. E me parece que o que você traz como dinâmica de trabalho está muito alinhado com o teu propósito, né? A tua verdade no teu trabalho, né? Eu também tenho dificuldade de lidar com um trabalho em terapia onde as coisas não fluam, né? Preciso manter o movimento e, e aí a gente se depara com algumas resistências também das pessoas, né? O que você tem visto mais comum, assim, nesse sentido das resistências, em relação, assim, aos movimentos realmente que as pessoas precisam buscar na sua vida,
né? E hoje a gente vive movimentos muito intensos. A própria tecnologia, ela tá nos exigindo muito isso, que a gente muitas vezes se reconstrua, se readapte a várias realidades. E às vezes eu não tô alinhado com isso de repente, porque eu também tô preso nas minhas resistências. Isso se reflete em outras questões da minha vida, como os meus relacionamentos. Uhum. Sim. Sabe que eu vou dizer agora uma coisa que talvez até possa ser contraintuitivo e pode não fazer muito sentido no início, mas realmente aquilo que eu faço hoje em dia com os meus clientes é aquilo que eu pratiquei comigo mesmo e tem realmente esse alinhamento com o meu propósito. Uma vez que eu entendi que aquilo que era o meu propósito era ajudar as pessoas a chegarem ao seu propósito, ao seu alinhamento com aquilo que nós chamamos na tradição védica o Dharma, que é oposto ao karma. Então, o karma Certo. sendo o trabalho que a gente tem que fazer com o nosso passado para limpar e desbloquear os nossos traumas, nossas dores, sofrimentos. O nosso dharma é o caminho em direção ao nosso propósito. Perfeito. Então, aquilo que eu ia dizer, não é? Que parece mais contraintuitivo, é aquilo que faz com que as pessoas tenham muita resistência hoje em dia a se equilibrarem na vida é a sua relação com o dinheiro. Certo. E eu venho de uma tradição espiritual, na prática, onde eu desenvolvi um centro espiritual lá na Europa com 30 pessoas durante 12 anos, que fiz parte dessa estrutura. Percebi que, mesmo dentro da espiritualidade, existe muito tabu com a questão do dinheiro. Certo. E isso faz com que a nossa vida se trave. Sim. Porque nós não podemos evitar e esconder o facto de nós vivemos num mundo capitalista Sim. que gira à volta de dinheiro. Exatamente. E dinheiro é a nossa caça hoje em dia. É de onde a gente traz o nosso alimento. Sim. Então, se você não tem um bom relacionamento com a sua condição financeira, tudo o resto fica afetado. Sim. E é uma decorrência do seu trabalho. Então, não é que a culpa esteja no dinheiro ou a forma como você lida com o dinheiro, mas é a maneira como você faz o dinheiro. Sim. Uhum. Então eu percebi que o tema central da vida, em primeiro lugar, tem que ser o trabalho. Certo. Então não vale a pena a gente falar de relacionamentos, não vale a pena a gente ter que trabalhar as questões internas da pessoa se externamente a pessoa não está alinhada com o seu propósito e fazendo um bom trabalho a nível profissional. Perfeito. Agora eu vou te desafiar um pouquinho. Certo. Como consteladora, eu carrego essa visão de que a minha relação com o dinheiro, ela está também diretamente relacionada com a minha relação com os meus pais, com os meus cuidadores ou genitores, enfim, né? Sim. Tanto que na constelação a gente entende que a minha relação com a minha mãe, ela está alinhada com a minha busca pelo sucesso. A minha relação com o meu pai é na ação de fazer o dinheiro. Correto? Perfeito. E Dani, você não me tinha deixado acabar de falar, porque Ai, perdão. a questão é, essa relação com o dinheiro Certo. vem do nosso sistema interno, Perfeito. que vem do nosso passado. Certo. Então, por exemplo, a Jornada do Propósito, que é um programa que eu tenho, passa 5 dos 10 encontros primeiros a trabalhar a nossa infância. Sim. E a trabalhar a nossa biografia através dos seténios. Perfeito. Para que a gente possa desbloquear esses condicionamentos e essas crenças limitantes à volta da vida, inclusive do dinheiro, que a gente aprendeu com os nossos pais. Sim. Ou com as pessoas com quem a gente foi educado, não é? Porque há muitas pessoas que me dizem, mas eu não tive um pai, não tive uma mãe, como é que isso se aplica em mim? Não, tem a ver com as pessoas com quem você cresceu. Sim, e a educação que você teve, não é? Claro. E no local onde você cresceu. Então, eu concordo plenamente com isso. Então, a gente, para desbloquear, tem que ir lá atrás. Certo. Tem que ir ao inconsciente. Certo. Tem que ir àquelas memórias que foram reprimidas. Não é? Na evolução e processo de terapia, acontecem tantos insights, as pessoas têm acesso a tantas memórias, inclusive através dos sonhos, não é? Sim. Que demonstra realmente que a gente... Eu considero, inclusive, que nós, como humanidade, científica e não científica, ainda só chegamos, sei lá, a uma percentagem muito pequena da compreensão do potencial do ser humano. Sim. Sabe? Não só a nível de
expansão, como também de introspeção. Ou seja, o que é que a gente tem dentro, não é? O nosso potencial a nível macro, mas também o Certo. nosso potencial a nível micro. Eu acho que está muito, muito pouco incompreendido, Sim, sabe? Mas eu acredito plenamente e dou razão, porque é isso realmente que eu faço. Não é? certo. Se você vir o conteúdo da Jornada do Propósito, a gente trabalha com ancestralidade negativa, mas também positiva. Sim. A gente trabalha com aqueles primeiros anos de infância, dos 0 aos 7 anos, onde são guardadas as memórias que normalmente as pessoas refletem durante a vida toda. Certo. Então esses primeiros 7 anos são fundamentais para o desenvolvimento do cérebro, do ser humano e do ser humano como adulto. Certo. Não é? E Então, como essa mexer análise nessas tem que ser feita. memórias, Pedro? Essa semana até eu estava lendo alguma coisa a respeito de determinados comportamentos que a gente traz para a vida adulta, que estão relacionados com essa primeira etapa de vida, dos 0 aos 7 anos, e que muitas pessoas, né, ao longo do meu trabalho, que eu sempre trabalhei muito com essa linha da vida, né, para poder ter a compreensão do aqui e agora. Não, mas eu não lembro, não tenho memória dos 7 anos para trás, dos 5 anos para trás. Sim. E aí, como trabalhar isso? Uhum. Como é que você traz isso? Eu tenho 3 ferramentas. Uma delas é aquilo que a gente explora na Jornada do Propósito, que é realmente a análise. A análise de como é que foi essa infância. Então a gente escreve a autobiografia, a gente escreve quais é que foram as situações que a pessoa tem de primeiras memórias de conflitos em 6 áreas da nossa vida: relacionamentos, profissional, dinheiro, saúde, espiritualidade e por aí fora. Então a gente vai lá à memória, a gente como cutuca a memória, não é? Porque a memória está lá. Sim. Ela só tem que ser ativada. Ou seja, Sim. aqueles neurónios têm que se conectarem uns com os outros e têm que chegar a essas memórias. Não é? Então a gente tem que cutucar essas memórias. Então Certo. é essa através da análise. E depois também certos exercícios que a gente faz com a criança interna. Muitas vezes é uma criança ferida. Sim. Então essa é uma forma que é mais analítica. É acessar a memória, cutucar a memória. Outras duas que eu gosto muito têm a ver com a linhagem de Freud, que passou por Alexander Lowen, chamada bioenergética, Sim. que são certos exercícios de liberação emocional. Então, quando a gente libera as emoções, que muitos cientistas já estão a chegar à conclusão que é física, essa memória é física, então essa memória emocional está nos músculos, sabe? Se sedimenta no corpo. Está sedimentada no corpo, então a gente tem que, através de certos procedimentos e protocolos da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, dos pontos de acupuntura, desbloquear essas emoções. E por outro lado, temos também, como parte dessa tradição da medicina tradicional chinesa, a EFT, que é a Emotional Freedom Technique, que é exatamente aquilo que se chama também a tapotagem, onde a gente tem vários pontos de acupuntura, onde há mais tensão. Então, temos o ponto aqui nas sobrancelhas, temos por baixo aqui deste osso, por baixo do nariz, no queixo, no peito. Estes são uns dos mais importantes. Certo. E a gente fazendo vários protocolos de tapotagem, com certas visualizações e afirmações, a gente acaba por também desbloquear essas emoções. Olha só que interessante. Então, para mim, tem a ver com acessar essas memórias. Não de uma forma passiva, mas de uma forma ativa. Certo. Sabe? É muito, muito interessante. E os resultados são incríveis. São incríveis. Pessoas que realmente desbloquearam a vida, pessoas que estavam em relacionamentos, como foi, por exemplo, a Elaine, com um relacionamento de 30 anos, tóxico, já tinha sofrido abuso de pai, já tinha sofrido com o marido e não conseguia se livrar dessa questão. Depois da Jornada do Propósito, começou a viver sozinha, se divorciou e hoje está a viver a vida que sempre sonhou. Olha só. E tudo em 3 meses, não é? Porque este protocolo, o programa que eu faço, Libera 2 meses e meio. todas as portas. Liberam todas as portas. Que E incrível. a única coisa que é garantida é a transformação. Sim. Porque a pessoa transforma. Sim. E repare, seria muito hipócrita eu falar em transformação se não tivesse atingido essa transformação. Sim. Então a base dos meus estudos fui eu mesmo. Perfeito. Freud já ensinava isso, não é? Freud foi o seu A primeiro... vida já é a grande escola, né? Exato. E Freud foi o seu primeiro paciente. Sim. Não é? Então, nós temos que nos utilizar a nós mesmos para
dar exemplo aos outros sobre o potencial que existe no nosso próprio trabalho. Ou seja, nós somos os primeiros, as primeiras pessoas que podem realmente dizer aos outros que o nosso trabalho funciona porque funciona connosco mesmos. Sim, Não é? sim, Então, exatamente. repare, transformação garantida. Como eu disse, não é? Eu transformei o meu relacionamento amoroso, o meu relacionamento com o meu trabalho e mudei certos aspectos do meu trabalho e mudei de estado. Quando me propus olhar para Sim, isto tudo e me alinhar com o meu propósito através da jornada do propósito. Foi incrível mesmo. sim. Incrível. E como manter isso na vida? Porque às vezes, vamos pensar nos padrões, né? Os padrões, eles são muito fortes, porque é aquela coisa das figuras de autoridade que você tem, né? Pai, mãe, enfim, teus cuidadores, aqueles que te trouxeram, de certa forma, as verdades, né? E aí, de repente, você tem que reformular isso tudo, porque alguma coisa não está sendo alinhada com o teu propósito de vida, não está alinhada com o teu bem-estar, com a tua saúde. Como manter isso depois? Sim. Olha, nós que trabalhamos muito através do Masterminds, com frequências, aquilo que tem que mudar é a sua vibração interna. Sim, É a sua mentalidade que vibra numa certa frequência eletromagnética que atrai frequências iguais. Então, realmente, em primeiro lugar, é perceber como lá chegar e depois manter. Mas como dizia uma pessoa que durante muitos anos, uma mulher inclusive, que agora não me recordo o nome, mas ela dizia que sendo a mulher mais inteligente do mundo, ou seja, com o EQI mais alto do mundo durante muitos anos, acho que agora já mudou, mas e ela foi lhe perguntaram uma coisa muito importante. Lhe perguntaram: na sua visão, você tem a capacidade de prever o futuro das pessoas? Ela disse: com certeza. O entrevistador ficou assim meio surpreso e perguntou: mas como? Olha, de duas formas. Em primeiro lugar, me diz com quem andas. certo. Diz-me com quem frequentas a vida, com quem tens amizades, com quem tens negócios, com quem bebes um café, com quem vais fazer um podcast, Sim, sabe? Porque isso vai ditar a média do seu salário, certo. a média intelectual que você tem e vai determinar como é que vão ser os seus próximos 5, 10 anos. Sim, Então, essa é a primeira coisa, é a ambiência. É as pessoas com quem você se dá, as pessoas com quem você se permite evoluir e aprender. sim, perfeito. Então, você mantém uma vibração alta, estando com pessoas com a mesma vibração que tu ou mais alta. Sim, Não é? Tudo parte da vibração. E a segunda coisa que ela disse é: me diz o que é que lês. Me mostra os livros que você lê. E é tão simples quanto isso. Então, a previsão do futuro se consegue e manter essa vibração alta se consegue, não é? Manter esse discernimento constante através de nós estarmos sempre estimulados a estar com pessoas que nos fazem sentir bem, nos estimulam a evoluir, a chegar a desafios maiores, a nos ajudarem a superar esses desafios e que nos façam sentir que estamos a evoluir, que estamos a crescer através do ensinamento. Então, sim, que sejamos sempre aprendizes, que sejamos sempre estudantes. Não é? sim, Isso é uma coisa que eu digo sempre, eu nunca deixo de ser estudante. Eu estou sempre em mentorias, estou neste momento em duas profundas mentorias que são relacionadas com os negócios, mas são relacionadas com quem eu sou com a ambiência também. e com a ambiência. Não é? Sim, Então, você mantém essa estrutura interna, você estimula essa estrutura interna através, principalmente, das pessoas com quem você se dá. sim, Tudo o resto é uma decorrência disso. perfeito. E você observa que eventualmente vem algumas resistências externas também, né? Não só as internas, mas as externas também, para te manter naquele status anterior. Tem muito disso? Com certeza. Repare, uma coisa que eu digo muito é: não interessa quantas vezes é que você cai, mas é o quão rápido você se levanta. Perfeito. Nós temos que colocar aqui uma noção muito básica do ser humano. É que o ser humano é falho. Sim, O ser humano cai. O ser humano vive em constante tentação. sim, Eu costumo chamar isso sociedade dopamínica. Nós perfeito. vivemos numa sociedade que nos tenta e nos
quer quase que roubar o nosso dinheiro para que nós tenhamos prazer. Sim. A base da moeda de troca é para o prazer. Então você trabalha para você ter 30 dias por ano de férias Sim. para usufruir, para curtir. Quando as suas férias, utopicamente, deveriam ser durante o seu trabalho. Claro. Porque é aí que você se desenvolve como ser humano. Eu penso muitas vezes, por exemplo, no Steve Jobs. Você acha que o Steve Jobs alguma vez seria aposentar? Não. Porquê? Porque ele adora aquilo que faz. Sim. Tem Ok. prazer no trabalho. Tem prazer no trabalho. Sim. Pode não ter os cargos que já teve, como CEO, como isto e como aquilo, mas estaria sempre a par das coisas, estaria sempre motivado a querer mais e a contribuir mais. Por fora, você vê isso com Bill Gates, com Elon Musk, Sim. com esses gurus dentro do seu nicho, que eles fazem aquilo por prazer e por realmente gostarem daquilo que fazem. Sim. Então, a base daquilo que a gente tem que perceber é que mais cedo ou mais tarde nós vamos cair. Mais cedo ou mais tarde nós vamos cair na tentação. Sim. Livrar-nos do Ou ela mal, vai se apresentar, pelo menos, né? ela vai se apresentar. Sim. Exatamente. Agora, se você está com pessoas que estão com baixa vibração e que já estão a fazer um trabalho que não gostam, e para aliviar o descontentamento generalizado, bebem as suas Coca-Colas, comem os seus lanches no McDonald's, comem as suas salsichas, os seus burgers e tal. Para quê? Para basicamente se anestesiarem, nem que seja por um pouquinho. Sim. Porque o que é a dopamina? É um neurotransmissor que leva a uma sensação de prazer extrema, mas muito momentânea. Sim. Então, são os altos e baixos. E nós estamos sempre assim. A gente nunca está. E é assim que eu gosto de viver. Uhum. Então eu gosto de viver assim e depois à noite, descanso. Perfeito. E como é que eu começo o meu durante a manhã? Com um banho gelado. Mesmo no inverno, todos os dias. Ativando o corpo já. Ativando o corpo, dando aquele Todas as gás células. adrenalínico e dopamínico e estimulando esse condicionamento para que, mesmo que a vida me dê desprazer ou desafios, eu vou enfrentá-los, sabe? Eu não gosto de fazer banho gelado, não é prazeroso, Sim. sabe? Mas no final é prazeroso. Sim. Mas a mente no início não quer. Então, Então você já começa seu dia saindo da zona de conforto. exatamente. Já começa a ganhar. Sim. Porquê? Porque eu não quero, mas faço e acabo e digo assim, poxa, consegui, mais um dia consegui. Sim. Porque se você venceu isso em você, você vence qualquer outra coisa, né? Exatamente. Agora, o que é que eu costumo fazer, nem que seja 3 vezes por semana? Faço o meu exercício físico, das 6 às 7, faço o meu banho gelado e depois começo a trabalhar às 8. Então, repare, levantando-me às 5, normalmente as pessoas levantam-se às 7, às vezes mais tarde. Sim. Já aí, quando começo a trabalhar, já vivi a vida durante 3 horas. Já estou assim num pico completamente diferente do que aquelas pessoas que acordam atrasadas, com o despertador de celular, meio sonâmbulas e vão para o trabalho. Então, eu acho que a gente compreendendo que somos seres espirituais, vivendo uma vida terrena, que é difícil para caramba, Sim. que a gente vai cair, que a gente se vai desiludir, que a gente vai ter perrengues, Vai se frustrar. vai se frustrar, a gente percebe que a gente faz o nosso melhor e tenta o nosso melhor. E todos os dias constrói esse melhor para que ele se torne um hábito. Sim. E como nós sabemos, demora cerca de 21 dias a 3 meses para fazer e implementar um novo hábito. E a gente tem que implementar novos hábitos todos os dias. E é isso que eu chamo de rituais. Então eu tenho vários rituais diários. Não é? Banho gelado, leitura, meditação, exercício físico, dormir 6 a 8 horas por dia, deitar-me mais cedo, desligar o celular mais cedo, pelo menos uma meia hora antes de dormir. Não ser a primeira coisa que eu ligo logo quando acordo. É ir vencendo as resistências o tempo todo, né? Exatamente. E quando você cria um hábito, então você não tem dificuldade em vencer essas resistências, porque já acontecem de uma forma mais natural. Perfeito. Não obstante, somos seres falhos, somos seres que vamos cair, não é? E é não ter tanta autocobrança e nos levantarmos o mais rápido possível. Não Isso é matutar tanto. importante. Não Porque às matutar vezes tanto. as pessoas caem e têm dificuldade de voltar, né? Tem dificuldade de retomar
enfim, eu fazia assim antes, agora eu não consigo mais. Exatamente. Eu lembro-me que me cobrava, às vezes, por coisas durante uma semana. Então, durante uma semana estava ali meio depressivo, estava ali meio incomodado com as coisas. Hoje em dia, se me acontece uma coisa má durante o dia, ou no início do dia, ou no final do dia, passado umas horas já passou. Também porque eu atendo pessoas, não é? Sim, Então, parece que os problemas não se conseguem arrastar. Parece que não têm, não são nutridos dentro sim. do meu corpo, dentro da minha mente, para se manter durante muito tempo, Sim, sabe? mas é também aquela coisa assim de você olhar para isso e tentar compreender né, o que você tá precisando aprender ali naquela situação, o que você tá precisando reforçar, né, das crenças que você conseguiu já quebrar. Enfim, é Exatamente. de você estar fazendo constantemente esse exercício mental de autoanálise, né? Exatamente, partindo daqueles 4 pilares que eu falei há pouco, do bem-estar, que é, Sim, as pessoas muitas vezes vêm-me dizer, não é? Não tenho sucesso no meu trabalho, não tenho sucesso nos relacionamentos, estou sempre muito cansada, às vezes tenho dor de cabeça, e eu digo, poxa, mas então me diga quantas horas por dia que você dorme? A pessoa diz, além de dormir pouco, é um sono muito perturbado, e eu, não admira, não é? sim, Ou seja, aquela questão de prever o futuro da pessoa, para mim exatamente. torna-se óbvio, não é? Sim, E quantos litros de água você bebe por dia? Não bebo muita água, mas bebo muito café. E eu, mas não é uma questão de líquido, é uma questão de água. E sim, água de qualidade. sim, E me diga qual é que é a sua alimentação, me diga que tipo de exercício físico é que você faz e com que frequência. Sabe? Então, não é a pessoa querer, hoje em dia, se focar num único aspecto da nossa vida e ser completamente desenvolvida nesse aspecto. Sabe? É como, por exemplo, nós vimos agora as meninas na ginástica artística, não é? sim, Não é você fazer um dos elementos daquele set de exercícios bem. Não é só um. Você tem que fazer todos bem. sim. E assim é a vida. Buscar a excelência. Buscar equilíbrio. Para mim, é buscar equilíbrio na questão física, mental e emocional. Certo. Para depois colocar equilíbrio no aspecto profissional e financeiro. Sim. Para depois mostrar equilíbrio, criar equilíbrio na questão sentimental e amorosa. Perfeito. Sabe? São esses passos que eu vejo. Agora, se você quer ter um relacionamento XPTO magnífico, o príncipe ou a princesa cai do céu, garante a você que vai ter uma vida amorosa de felicidade para o resto da vida, e você depois não tem estabilidade financeira, não tem estabilidade no seu trabalho, você não vai conseguir ter energia para viver bem esse relacionamento. Ou então você Sim. vai estar dependente de outra pessoa, Sim. financeiramente, emocionalmente. E aí, se, não é, como a gente falava do John Bowlby, do apego que ele fala, Sim. a gente vai ficar com um apego para o resto da vida. Que é baseado O muitas vezes no apego e a apego que a gente tem dependência, né? dos nossos pais. Exatamente. E a gente nunca se torna autónomo. Uma palavra que eu gosto muito, que a gente utiliza muito na psicanálise, é autonomia. Sim. A Sim. gente nunca vai ser autónomos. Então a gente tem que ser autónomos. Não obstante, a gente não vai ficar sozinhos. Não, eu tenho que tratar tudo sozinho, eu tenho que mamar, tenho que ser uma pessoa equilibrada, tudo sozinho. Não, não é isso que eu estou a Até dizer. porque a nossa necessidade de viver em sociedade, ela por si só já traz a necessidade de vivermos como pessoas, né? Exatamente. E esse também é um dos aspectos que eu falo muito, que é, nós somos seres sociais. Nós não fomos feitos para viver isoladamente em caixas de concreto armado, isolados uns dos outros, sem sabermos o que é que o vizinho está fazendo, sem compartilharmos um fogo, sem compartilharmos um canto, sem compartilharmos um momento juntos. A gente não foi evolutivamente feitos para viver sozinhos. Exatamente. E essa é uma das razões pela saúde mental tão precária que temos hoje em dia. Sim. E a razão pela qual existe tanta depressão. Aspectos como sadomasoquismo, que a gente trabalha tanto, que são aspectos que ninguém pensa, mas somos tão sádicos uns com os outros. Sim. Somos tão masoquistas connosco mesmos, sem percebermos. Não é? Então, a gente tem que aprender a se relacionar uns com os outros. E você pensa nas pessoas que têm mais sucesso no trabalho. São as pessoas que têm melhores relações sociais. Também corroborando com o estudo que foi feito durante 75 anos numa universidade americana,
em que eles chegaram à conclusão que aquilo que nos traz mais felicidade na vida e satisfação na vida é a qualidade dos nossos relacionamentos sociais. Não é relacionamentos amorosos, Sim. não é relacionamentos familiares, é relacionamentos sociais. Claro que outras coisas influenciam o nosso grau de satisfação e Sim. felicidade na vida, mas aquilo que influencia mais é a qualidade das nossas relações sociais. Perfeito. Olha Então, só. quanto mais pessoas você emprega, quanto mais pessoas com quem você se dá, se relaciona, quanto mais trocas você tem, Sim, mais rica é a sua vida. E é isso que vai exatamente. ditar a qualidade da sua felicidade, Perfeito. sabe? E Pedro, o propósito muda ao longo da vida? Com certeza. Com certeza. Essa é uma das coisas que eu acho que é muito importante nós sabermos, que eu me basei muito no princípio do budismo chamado Anicca, que é a impermanência. Certo. Então, eu já acreditei que a gente tinha que achar um propósito, tal como eu já acreditei que a gente tinha que encontrar a nossa cara metade. Sim. E essa pessoa era única. Até ouvir o meu professor de psicanálise dizer que existem cerca de 200 almas gêmeas disponíveis para você no mundo. Olha só. Só que apenas 12 são compatíveis. Mas ainda são Menos 12. mal. Mas ainda são 12. Olha, Sim, eu já tive sim. 3 mulheres na minha vida que foram Sim. compatíveis, para além da minha mãe, não é? Que foram compatíveis naquele momento, pelo menos. Certo. Durante o tempo que durou. Mas, poxa, se eu fizer as contas, ainda há 9 aí disponíveis Olha só. para poder ter um relacionamento mais profundo. Não é? Sim. Então, aquilo que eu cheguei à conclusão é que nós temos propósito de vida, não só profissional, pessoal, como também amorosa, naquele momento de vida. Certo. Até fazer sentido. Tal como aquele casamento faz sentido até que deixe de fazer sentido. Sim. Tal como aquela profissão faz sentido até que deixe de fazer sentido. Sim. Principalmente pensando na maneira como nós somos educados, que aos 17, 18 anos temos que definir a profissão que queremos ter para o resto da vida. Sim. Como é que uma pessoa de 18 anos, 17 anos vai conseguir decidir aquilo que quer fazer para o resto da vida, não conhecendo a vida? Exatamente. Então, o nosso propósito se constrói. Eu acho que a gente deve definir o nosso propósito limpando o nosso passado para que no momento presente a gente construa o futuro que quer. Perfeito. E o futuro não precisa de ser daqui a 100 anos. Pode ser quando você tem realmente noção daquilo que é o legado que você quer deixar no mundo. Sim. Agora, se não for, pode ser um propósito daqui a 5 a 10 anos. Acho que é uma boa média. E depois reavaliar. Sim. E a pessoa que você é hoje, O que está com fazendo sentido certeza. ainda ou não, né? Exatamente. Porquê? Porque aquilo que é você hoje, a Dani de hoje, vai ser uma Dani completamente diferente daquela que é daqui a 7 anos, por exemplo. Sim. E sabe o que é que acontece de 7 a 7 anos também, fisiologicamente? Todas as células do corpo se renovam. Sim. Então, fisiologicamente, você é uma pessoa completamente diferente. Completamente diferente. Então, como é que você vai querer? E daí vêm os dogmas, daí vêm aquelas questões que eu chamo mais limitadas a nível, por exemplo, religioso, não é? Ou mesmo a nível médico, que têm a ver com as crenças que a gente acaba por criar e que limitam a nossa experiência de vida. Então, aquilo que você tem hoje como propósito não pode e às vezes nem deve ser o mesmo propósito daqui a 10 anos. Porque repare, a velocidade como a tecnologia está a ser desenvolvida, como é que a gente sabe o que é que vai acontecer daqui a 10 anos? Exatamente. Então, como é que você sabe que o seu propósito hoje vai ser igual a daqui a 10 anos? Que faça sentido hoje, mas que faça sentido a 100% também. Sim. Eu sou daquelas pessoas que sou muito baseado no elemento de fogo quando penso no propósito, sabe? Tem que ser uma coisa vivida com coração, com chama, com uma sensação de emergência e urgência. Sim. É agora que a gente tem que viver isso, sabe? Mas uma vez que deixa de fazer sentido, também, através do John Bowlby, concordo plenamente. Tem que desapegar. Sim. Porque aí pode se tornar tóxico, inclusive. Pode se tornar nocivo para a pessoa. Exatamente. Então, é a gente compreender o que é que a vida nos está a mostrar também. Sim. Sabe? Mas para poder enxergar o momento que esse ciclo está se fechando, né? Você já esteve ali aprendendo o que você precisava aprender. Você precisa também tomar consciência, né? Sim, E aí vem aquilo que a gente comentou antes, se libertar dessas dores do passado para poder também tomar consciência. com certeza.
com certeza. Então, é esse trabalho interno de limpeza constante, Sim, porque a gente está sempre a identificar coisas novas que a gente tem que limpar e tem que se desapegar, aceitar, deixar para trás. Mas eu acho que também tem muito a ver com essa capacidade inerente de a gente colocar em prática certos aspectos da vida que muitas vezes se vão revelando durante o tempo, sabe? E isso tem muitas vezes a ver com as questões familiares, mas também tem a ver com as questões relacionais durante o momento presente. sim, E é realmente estar abertos para compreender aquilo que a vida nos está dizendo, não é? Para que a gente consiga realmente perceber aquilo que está a passar, a gente tem que estar muito atentos, sim. interna e externamente. Orai e vigiai. Orai e vigiar o momento todo, Sim, para que a gente nunca caia durante muito tempo e a gente consiga se levantar com rapidez, perfeito, sabe? perfeito. Uau, que aula incrível. Voou o Gratidão, tempo, hein? exatamente. Gratidão por esse momento, assim, extremamente rico. É, muito conteúdo. Uau. Agradeço também, foi muito bom. Sim, foi ótimo. Vamos fazer mais momentos assim, Vamos, com Pedro. certeza, com Temos certeza. muito para trazer aí desses temas. E queria que tu trouxesse uma fala final, assim, para fechar tudo isso que você trouxe hoje aqui. Sim. Então, uma das coisas que eu vejo que mais está a influenciar a minha maneira de agir no mundo é um sentimento de ousadia. Eu acho que nós temos muita dificuldade em ser ousados hoje em dia e que cada vez mais temos que ousar mais. Temos que arriscar, temos que cair, temos que não ter medo de falhar, de fracassar, porque aí está uma riqueza tão grande. E além disso, com esse movimento, ousarmos também superar as questões da vida, Perfeito. sabe? Ousar para criar, ousar para ter entusiasmo, ousar para ver qual é que vai ser o resultado. E mesmo que Exatamente. enfrentemos o medo. Exatamente. Porque o medo, ele tá aí, ele tem também o seu propósito na nossa vida, né? Com certeza. E eu costumo dizer que a gente está se arriscando o tempo inteiro. Né? A Sim. partir do momento em que você acorda durante o dia, você já está correndo riscos, mas a gente se ilude muitas vezes que está ali paradinho na zona de conforto, Uhum. né? Exatamente. E é sobre isso, é você se arriscar para fazer, porque o não a gente tem, né? Exatamente. Se você não fizer, você não vai saber se é possível. Ousar é arriscar. Quem não arrisca não petisca, não é? Exatamente. Então é ousar para arriscar, arriscar para ousar e perceber que um não pode virar um sim, e percebendo que um não de uma situação ou de uma pessoa pode querer dizer o sim de outra situação e de outra pessoa, que pode ser muito mais relevante para a nossa vida do que a gente pensa. Então, possamos estar abertos, possamos experienciar a vida, viver a vida, estar perto da natureza, estar perto de pessoas que nos façam bem e estar em comunidade, não é? A razão pela qual eu tenho a minha comunidade chamada Supere-se é exatamente para trazer técnicas e ferramentas para as pessoas se poderem superar, para poder encontrar pessoas em comum, pessoas que têm o mesmo objetivo de ousarem olhar para as coisas e ousarem superar as situações da vida que são tão, muitas vezes, difíceis, como eu tenho clientes que estão a passar por câncer, clientes que passaram por grandes abusos e traumas familiares e traumas de relacionamentos também. Então, é a gente ousar, é a gente perceber o passado está no passado, o passado nos ofereceu aquilo que nos ofereceu, tal como o Jack Cranfield, que é um autor americano, escreveu um livro chamado Chicken Soup for the Soul, não sei como é que se diz em português, e ele dizia, eu tive o meu passado como foi, tive abuso do meu pai, não sei o quê, de repente ele dizia, e daí? Uhum. O que é que eu faço com isso tudo? Exatamente. Porque eu tenho uma vida para viver e eu quero vivê-la à minha maneira. Então vou deixar o passado no passado, vou construir o presente, equilibrando todas as áreas da minha vida, equilibrando mental, físico e emocional, para depois construir o futuro que eu quero alinhado com o meu propósito. Olha que manifestação tão magnífica, Perfeito. não é? Porque hoje a gente está sempre plantando uma semente, né? Com certeza, Para florescer amanhã. É exatamente. isso aí. Gratidão, Pedro. Gratidão também a ti, Dani. E deixa aqui tua rede, né, Sim, para as pessoas que estão assistindo aí poderem acompanhar também teu trabalho. com Você vai certeza. ter também um retiro agora. Sim, exato. Então,
As pessoas podem me encontrar no perfil Pedro Maratá, Pedro M-A-R-A-T-A, Pedro Maratá. É o meu único perfil nas redes sociais, caso apareçam aí uns fakes ou assim. E eu tenho realmente a comunidade Super-se, que é um programa anual que eu tenho, onde temos encontros regulares, online e ao vivo comigo. Tenho a Jornada do Propósito, que é a minha mentoria para alinharmos com o nosso propósito, deixarmos o passado no passado e no presente construirmos o nosso futuro. E aliado a isso tem também os retiros e os encontros presenciais, também onde eu indico dicas e ferramentas para nós nos superarmos, para conseguirmos superar as questões da vida. E tem tudo a ver com a psicologia positiva, tem tudo a ver com a psicanálise, tem tudo a ver com certas tradições como o budismo, como o taoísmo, para que a gente consiga moldar nos tempos modernos. Perfeito, perfeito. Gratidão, então, mais uma vez. Me sigam lá, dani.pradopsi no Insta. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigadão. Gratidão. Obrigado. Até já.